capítulo 3. Efésios. Amém. Efésios 3, versículo 20. Efésios 3:20 diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. E o versículo 20, na tradução, nova tradução na linguagem de hoje: e agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder, que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus. E também 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Primeira Coríntios 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém? Glória a Deus. Amados, eu queria orar mais uma vez. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor nos deu. Muito obrigado pelo teu imenso amor, pela tua santa presença nesse lugar, Senhor, por termos já sido ministrados, já, Senhor, no momento de louvor. Pedimos a Deus, continua falando aos nossos corações, continua, Deus, cumprindo em nós, Senhor, tua vontade essa noite, abençoando cada vida que entrou nesse lugar, Senhor, cada vida preciosa que o Senhor ama. Pedimos que o Senhor esteja trazendo a tua paz em cada coração, levando de nós agora toda a distração, todo o cansaço físico, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, abençoamos cada vida aqui, Senhor, repreendemos o diabo, repreendemos o inimigo, Senhor Deus amado, que tenta nos tirar da tua presença. Repreendemos, ó Deus, toda a mentira de Satanás, que fique fora desse lugar, toda a incredulidade, e que mais uma vez pedimos que se cumpra aqui o teu querer e o teu efetuar nas nossas vidas, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus é bom. Então eu quero começar dizendo que Deus conhece suas limitações. Deus conhece nossas limitações. Ele conhece sua capacidade mental, espiritual e carnal de suportar os problemas, né? De passar por tribulações, por dificuldades. Então, sendo assim, tudo que você pode fazer e realizar tem um limite. Deus conhece o teu limite. Tem um momento que você chega a um ponto de sua vida que dali você não passa, humanamente falando, né? Humanamente falando, os homens têm um limite. Tem uma hora que eles não podem mais avançar diante de uma dificuldade, diante de um problema, né? Diante de uma situação impossível para eles. Humanamente você fica travado. A gente viu aí a situação do Júlio durante anos. 5 anos esperando o transplante de um fígado. E a igreja orando, e ele orando, sua família orando, e os médicos dando para ele dias de vida, e às vezes meses de vida, né? Eu mesmo cheguei a achar que o Júlio ia embora. Cheguei a estar junto com ele no momento, quando eu morava do lado da casa da Sueli. Ela me ligou: pastor, vem para cá que o Júlio não perdeu o sentido e não volta mais.
E ela estava ali desesperada, achando que o Júlio ia partir naquele momento. E eu fui para lá orando e falando: Senhor, tem misericórdia, né? Porque eu dependo de Ti, Senhor. Quem sou eu? Dependemos de Ti. E fui orando. Já peguei o telefone no caminho e fui ligando. Liguei para os pastores, amigo meu, falei: queridos, orem aí, porque eu estou indo para a casa de uma irmã e o marido dela, há uma grande chance dele estar partindo. E oramos muito e clamamos naquele dia, e o Júlio melhorou. E ele voltou assim. Foi um milagre, né? Foi um milagre tremendo. Misericórdia de Deus. E ainda o Júlio ficou com o fígado dele ruim durante muito tempo. Muito tempo, né? E 4 vezes ele foi fazer o transplante e o fígado não era compatível. E assim, uma situação terrível. Sai de madrugada, liga de madrugada, orem por nós. O Júlio está indo, ligaram lá do hospital Albert Einstein, tem que ir agora. E não pode demorar. Então, tem toda uma complicação. Se demorar, o fígado não serve mais. Então tinha que correr. E corria com aquela expectativa, agora vai dar, agora... E não dava. Você tinha que voltar. Ele voltava para casa frustrado, né? Eu me lembro que a Sueli sempre muito animada, glória a Deus, mas no fundo ali ela estava com aquele sentimento. Que pena que não foi agora. E ele fez o transplante e foi um milagre. A igreja vibrou, deu testemunho. E depois nós soubemos que o vírus apareceu de novo no seu sangue, né? Apareceu e começou a atacar o fígado. O vírus estava ali. O vírus da hepatite. E eu não queria aqui adiantar, mas eu vou deixar eles contarem o milagre que aconteceu. O que Deus fez, né? Eu vou deixar aqui o Júlio e a Sueli. Agora, o outro milagre é que no meio disso tudo, dessa outra situação que se levantou, ele quebrou o tornozelo. Aliás, quebrou o tornozelo e rompeu os ligamentos, né? Foi isso. E precisou fazer uma cirurgia no meio de tudo isso. Então, uma luta tremenda. E esses dias, eu falo, agora essa parte vocês conhecem porque vocês viram no grupo da igreja, no Facebook, o que aconteceu. Então, a Sueli teve outra luta para conseguir internar o Júlio e foi uma outra grande batalha. Mas ele fez a cirurgia e passa bem. Agora, irmãos, eu vou deixá-lo também contar. Para chegar nessa cirurgia foi outro milagre. Foi outra batalha, né? Grande. Mas agora ele está bem, já teve alta. E se eu não me engano, já está em casa, operado. Então, o milagre de Deus. Bênção de Deus. Aí você pode falar, bom, Deus podia ter curado, mas se você soubesse dos detalhes dessa batalha, todo você vê, foi um milagre. O homem está em casa. Já está em casa se recuperando. Então, isso, um grande milagre. Quando eu penso no que Deus ministrou no meu coração, eu penso no Júlio, assim, porque ele foi levado, ele e a Sueli, ao limite das suas forças, né? Ao limite da sua fé, ao limite da sua esperança, ao limite do que eles podiam suportar. E muitas vezes, até no momento em que eu estava junto com eles ali, quando ele quase partiu. Você é levado ao limite das suas forças, até onde Deus permite, até onde Deus sabe que você aguenta. Amém? Então fala para quem está do seu lado, Deus sabe até onde você vai. Ele sabe até onde você aguenta. E quando eu penso nisso, eu me lembro de Elias. Por que Elias? Porque Elias foi o maior profeta de Israel. Elias foi como um herói nacional, né? A vitória de Elias contra os 450 profetas de Baal, assim era aquela vitória imensa. Eu não vou falar de futebol, né? O clima não está bom para isso. Eu ia fazer uma comparação, mas não compensa. Então, queridos, mas aquela vitória que ele se transforma no herói.
E ele é um grande exemplo de fé, de perseverança, de determinação, de fidelidade, de ousadia. Mas ele também tem suas limitações, né? A palavra de Deus usa o próprio Elias para dizer que ele é um homem igual a todos nós, que tem suas limitações. E Elias chegou ao limite das suas forças. Então, muitos dizem que aquilo aconteceu porque ele vinha de uma carga grande de trabalho, porque realmente nós não estávamos lá. A gente lê na Bíblia o que aconteceu, acha tudo bonito, mas imagina a pressão que havia naquele momento, né? A pressão emocional, a pressão espiritual, de todos aqueles combates que Elias enfrentava. Então devia ser algo extremamente desgastante, estressante, provavelmente. Eu imagino isso. Na verdade, você passa por uma situação assim, você sai cansado, né? Quando passar por uma batalha daquela, às vezes é sair esgotado. E logo depois que Elias tem essas grandes vitórias, o que acontece? Jezabel ameaça ele de morte. Isso está em 1 Reis, capítulo 19. Eu não vou ler. Ele é ameaçado de morte, e nessa hora Elias se mostra um homem fraco e foge. E pede para morrer. Ele adormece, um anjo lhe toca e diz: levanta e come. Ele come e de tão exausto dorme novamente. O anjo lhe toca novamente, manda ele levantar e comer mais daquela comida. E com a força daquela comida ele caminha 40 dias e 40 noites. E no Monte Horebe Deus fala com ele, renova as suas forças, eu estou resumindo, renova o seu ânimo e lhe dá novas ordens, né? Fala para ele: olha, Elias, teu trabalho não acabou. Elias, você não está sozinho. Então ele se sentiu sozinho. É horrível quando a pessoa se sente sozinha. E Deus falou: Elias, você não estava sozinho. Tinha mais 7.000 fiéis a mim. Mais 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Então ali é uma mistura de bronca e de amor de Deus naquele momento. E Deus dá novas ordens para ele e manda ele voltar. É como se Deus estivesse dizendo para Elias: Elias, você aguenta mais do que você pensa. Você vai mais longe. Você não chegou no seu limite. Então, para Elias, ele estava chegando no seu limite. Ele estava dizendo: eu não aguento mais. Quero morrer. Porque quando a pessoa pede para morrer, desejou a morte. É como: não dá mais para mim. E Deus: não, Elias, não acabou. Eu estou com você, Elias. Você vai mais. Comigo você vai mais longe. Você anda mais um pouco. Você aguenta mais coisas. E a vida de muitas pessoas, queridos, está assim como Elias, né? Pessoas pedindo para morrer, cansadas da vida, achando que não tem mais nada para acontecer nas suas vidas. Ou às vezes pessoas chegando ao ponto, né? A esse ponto, né? O ponto de dizer: cansei, não aguento mais, estou cansado da vida, estou cansado do meu trabalho, estou cansado do meu ministério, estou cansado do meu casamento, estou cansado da minha família, estou cansado desta situação, eu estou cansado de esperar, não aguento mais esperar. E Deus está dizendo para nós, como Ele disse para Elias, né? Você aguenta mais um pouco. Né? Você aguenta mais do que você pensa. Você aguenta ir mais longe. Hoje a gente vê tantas pessoas dizendo isso, não é verdade? Você ouve as pessoas dizendo que não estão aguentando mais, eu não aguento, querendo desistir das coisas, querendo desistir de sonhos, querendo desistir de emprego, querendo desistir da família, porque acham que chegaram no seu limite. Eu conheço uma jovem que
desistiu de andar com Deus. Pegou a Bíblia, pegou DVD, pegou tudo e entregou para uma amiga da igreja e falou: ó, se você não pegar, eu estou jogando no lixo. Se você não pegar isso aqui, minhas Bíblias, eu jogo no lixo. Literalmente. Há pouco tempo atrás. Eu vou jogar no lixo, eu não quero mais. Chega de igreja para mim. Eu não aguento mais. Cansou de esperar. Deus não respondeu minha oração. Uma pessoa cheia de virtudes, cansou de esperar. Não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de nada. Educada, ainda conversando, mas não quer, não vou voltar para a igreja. Pessoas chegando no limite. Acham que chegaram no seu limite. Deus conhece suas limitações, amém, querido? E Ele não quer ir com você até onde você pensa que você aguenta. Deus quer ir com você no limite das suas possibilidades. Deus quer ir mais longe. Essa semana eu estava refletindo sobre isso. Comecei a pensar essa semana sobre essa palavra. E pensando nessa situação de limite. E refletindo sobre isso, eu entendi que a nossa carne é algo até óbvio, né? Não foi assim uma revelação. Mas que a nossa carne e o inimigo das nossas almas tentam nos convencer de que já fizemos mais do que podíamos, que já chegamos no nosso limite. Na verdade, o teu limite em Deus é muito além do que você imagina. Amém? Fala para quem está do seu lado, o teu limite em Deus é muito mais do que você imagina. Você aguenta mais. Eu assisti um filme outro dia com a minha filha, faz uma semana. Eu sentei com ela, assisti aquele filme, Desafiando Gigantes. E nesse filme tem um técnico de futebol, Desafio de Gigantes, se eu não me engano. É um filme cristão. Tem um técnico de futebol americano que treina uma equipe de colegial. E essa equipe é uma equipe derrotada. E num determinado momento Deus começa a falar com eles. E eles começam a acreditar que eles podem fazer mais. E ali, no momento de um treino, o técnico pede para que o capitão do time, num determinado exercício, carregue um jogador nas costas, onde ele vai indo de 4 andando. E o garoto fala assim: olha, eu só consigo até 30 metros. É o meu limite. Mais que isso eu não consigo. E naquele momento o técnico manda ele colocar um garoto nas costas e ele manda o garoto fazer aquele exercício. Só que ele fica do lado do garoto dizendo para ele, quando ele está cansando, ele começa a falar para o garoto, incentivá-lo: você aguenta mais, você pode mais, vai em frente, você consegue. E é um momento emocionante no filme, porque ele nos faz lembrar, muitas vezes, o Espírito Santo no nosso ouvido, dizendo: você aguenta mais, você suporta esta tentação, você suporta esta provação. E é um filme para todas as idades, principalmente para os jovens, né? E ele ali, vai, você aguenta, e ele vai, e o rapaz vai dizendo que não aguenta, mas continua. E com aquelas palavras do técnico no ouvido dele, ele vai avançando, até que ele consegue atravessar todo o campo, que tem, se eu não me engano, 90 metros, com um jovem nas suas costas, carregando um jovem. E ele colocou, aliás, ele tem outro detalhe, ele coloca uma venda nos olhos do rapaz, para o rapaz não ver o que ele estava fazendo. Porque se o rapaz visse que ele tinha chegado nos 30 metros, ele ia ver: eu cheguei no meu limite. Mas enquanto ele não via, ele continuava. E ele não sabia que ele tinha chegado nos 30 metros. Mas, na verdade, o técnico, com aquelas palavras, o incentivou e o animou a ir mais longe. E chegar
numa distância 3 vezes maior do que a que ele dizia que podia suportar. E muitas vezes nós, na nossa vida, nós estamos dizendo isso. Surgem problemas, surgem dificuldades, surgem provações, que nós dizemos, não dá mais, não aguento mais, cheguei no meu limite, cheguei no limite das minhas forças, eu vou desistir, vou abandonar isso, vou deixar aquilo. E na verdade, muitas vezes, o que Deus tem para fazer na tua vida está um pouquinho mais lá na frente. Está depois daquele momento em que você pensa que você não vai suportar. Naquela hora em que a luta na tua vida aperta, no momento em que as dificuldades se tornam mais sensíveis, né? Você se torna mais sensível talvez, ou elas se tornam mais fortes, e você começa a achar, agora eu não suporto isso, não suporto essa situação. É porque, querido, um pouco mais para frente é onde está o teu limite. Mais para frente é onde você vai alcançar o milagre de Deus na tua vida, uma resposta de oração. É um pouquinho mais lá na frente. Mas o diabo já começa a dizer no seu ouvido, você já fez o que você podia. Você já fez tudo o que você podia. Você já orou. Deus já respondeu que não, quando você não ouviu um não. Né? Para de orar, para de insistir, não tem mais jeito, desiste. E pessoas desistem de empregos, pessoas desistem de casamentos, pessoas desistem de sonhos, pessoas desistem de estudar. Né? Quantos jovens desistem de estudar porque acham que não aguentam mais, ou que não vale a pena? Desistem de sonhos, de bênçãos na sua vida. Mateus 14, 23 a 31. (14, 23 a 31) conta o momento em que Pedro anda sobre as águas, né? A palavra de Deus diz assim, despedidas as multidões, versículo 23, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. Ele tinha mandado os discípulos entrarem no barco. O barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados ou aterrorizados, exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, amados, Pedro andou sobre as águas. Que experiência tremenda, né? Você pisar na água, eu não sei se ele sentiu ela sólida, ou se ele sentiu que ele estava flutuando, mas ele andou sobre as águas. Ele teve esse gostinho. E o que eu entendo é que enquanto ele olhava para Jesus, ele estava além do seu limite. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava fazendo algo que não era natural ser feito. Estava indo além daquilo que lhe era possível fazer. Enquanto a confiança dele estava em Cristo, Pedro não afundava. E quando ele começa
a deixar de olhar para Cristo e começa a olhar os ventos, a chuva, as ondas, que são figuras dos problemas da vida. Na palavra de Deus, chuva, corrente, as torrentes de água, são as figuras das tribulações que nós enfrentamos. Quando ele começou a olhar para isso, que nos serve como figura, quando começamos a olhar só para os problemas, para as dificuldades, então Pedro começou a afundar. Estou sozinho. Senhor, o que vai ser de mim? E ele gritou, e Jesus estendeu a mão. E eu fico imaginando a situação, Jesus pegando na mão de Pedro e voltando com ele andando para o barco, né? Tirando ele da água e voltando andando. Foi uma experiência tremenda. Mas aqui nos fica esse exemplo de muitas pessoas que estão começando a afundar, porque não estão mais olhando para Deus. Estão tentando resolver tudo na sua força. Não começam mais a confiar no Senhor. As palavras do Marcuse aqui foram muito... ele foi muito usado por Deus. Porque justamente é o que acontece. Nós servimos a um Deus que tem o controle de todas as coisas, que conhece a vida de cada um, conhece as limitações de cada um, né? Foi Ele que nos criou, é Ele que permite as dificuldades, os problemas. Ele sabe até onde você aguenta, até onde você suporta. Nós servimos um Deus que não está brincando conosco. Amém? Você serve um Deus que não está brincando com você. Não está, ele sabe, ele não brinca com você como se ele fosse deixar você cair no chão e se machucar, se arrebentar. Amém, queridos? Você serve um Deus que te ama, que quer o melhor para a tua vida. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que ouve as nossas orações, que pede, que inspira Jesus para contar uma parábola sobre o juiz iníquo, para dizer que o juiz iníquo ouviu a oração da viúva pobre, e que Jesus diz, se o juiz iníquo, que é um homem que não respeita ninguém, que não teme a Deus, atendeu o pedido da viúva, muito mais Deus vai atender a oração dos seus filhos, que oram a Ele de dia e de noite. Amém? É esse o Deus que nós servimos, que sabe qual é a tua necessidade. Fala para o teu irmão, Deus sabe qual é a sua necessidade. E amados, presta atenção no que eu vou ler. Você sabe por que tem tanta gente frustrada hoje? Tanta gente deprimida, tanta gente tendo que tomar medicação para dormir, para comer, para trabalhar, para sorrir, para dançar. Sabe por que tudo hoje é à base de química? Sabe por que hoje em dia todo mundo é bombado para conseguir fazer alguma coisa, para se superar? Né? Pessoas se bombam para poder se superar, para ir além dos seus limites, que nem os atletas hoje em dia, que já chegaram no seu limite e estão conseguindo com química ultrapassar marcas, saltos, velocidade, porque o homem percebeu que ele está chegando no limite. Isaías 55, abra sua Bíblia lá. Isaías 55, 3. Isaías 55, 3. E de 6 a 9 diz assim. É como se Deus estivesse chamando o seu povo para ter uma conversa com ele. Inclinai os ouvidos a mim. Ou melhor, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi,
E no versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então aqui Deus deixa claro que os caminhos e os pensamentos dele são mais altos que os nossos caminhos e os nossos pensamentos. Deus tem coisa melhor. Amém? Deus tem coisas mais nobres para os seus filhos. E presta atenção em mais isso que eu vou ler, que eu já falei há um ano atrás aqui. Há um pouco mais de um ano. Até onde você pode chegar na força do seu braço? Na força do seu patrimônio? Na força da sua inteligência? Sabe onde você vai conduzir sua família com seus diplomas, sua competência? Sabe onde você vai levar? Até o ponto onde mais nada é possível. Até um limite. Se você conseguir fazer o seu melhor como ser humano, sabe onde você consegue chegar? Onde mais nada é possível. Se alguém dentro da tua casa precisar de alguma coisa além desse limite, você não poderá fazer mais nada. Sabe onde seu dinheiro e a ciência podem te levar? Até onde mais nada, sem dinheiro e sem ciência, é possível. Então nós dependemos de Deus, amém, queridos? E em Deus nós vamos muito mais longe. Nós ultrapassamos nossas limitações. Vejam a mulher que tinha o fluxo de sangue lá em Lucas 40. Abra sua Bíblia, Lucas 8. Lucas 8 diz assim, versículo 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando-se por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro. Disse Pedro e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele. E prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa, porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Então, amado, você veja essa mulher, tinha gasto todo o dinheiro, né, com os médicos. Passou, humanamente falando, ela chegou na sua limitação, aonde não tinha mais nada para ser feito. Mas essa mulher viu em Jesus a possibilidade de ir mais longe, de um milagre acontecer na sua vida. E ela foi até Jesus. E ela viu o milagre acontecendo. Nós temos que ir até Cristo, amém, queridos? Por isso, se você conhecer a Deus, se você realmente derramar o seu coração diante de Deus, se você deixar que o Espírito Santo tome a sua vida, se você deixar que os seus olhos sejam iluminados, sua mente transformada,
então realmente você vai começar a andar num terreno onde o que não é possível com dinheiro, é possível. Amém? Onde o que não é possível com ciência, é possível. Onde aquilo que não é possível com vitaminas e medicamentos, é possível. Porque você vai ser levado como águia. E eu gosto muito desse texto que está lá em Isaías 40, 28 a 31, né? Que nos diz que esse lugar é aqueles que estão em Deus. São levados além das suas forças, são levados além das suas limitações. Isaías 40 diz assim, versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, nem se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços e exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Aleluia! Glória a Jesus. 1 Coríntios 2,9 também diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, queridos? Aleluia! Quando nós andamos com Deus, quando nós confiamos no Senhor, Ele nos leva mais longe. Quando nós confiamos, colocamos a nossa confiança em Deus, nós vamos além das nossas limitações, além das nossas dificuldades, além das provações que o Senhor permite nas nossas vidas. Amém? Porque justamente é ali onde Deus realiza os seus milagres, justamente é ali onde nós alcançamos aquilo que nós muitas vezes estamos pedindo ao Senhor. Eu me lembro de uma situação que eu já contei para vocês, de um momento de dificuldade num trabalho na minha vida. E eu não suportei a aprovação, né? Não suportei a luta que eu estava passando ali. E resolvi tomar a minha decisão, agir com as minhas próprias mãos. Isso foi já há 20 e poucos anos atrás, mas fiquei desempregado. Perdi o emprego, entrei num momento de crise, porque muitas vezes tribulações na nossa vida somos nós mesmos que causamos, né? As situações da sua vida que você às vezes está passando, que é você mesmo que produziu ela. É você que desobedeceu, é você que não teve fé, é você que não confiou em Deus. E Deus permite que você passe um tempo que nós chamamos muitas vezes de deserto, um tempo de dificuldade, onde Ele vai nos ensinar a caminhar com Ele, vai nos ensinar a obedecê-lo. Mas se nós continuamos confiando em Deus, se nós continuamos buscando a Deus, nos arrependendo, esse tempo de deserto na minha vida, eu já preguei, desse tempo de deserto eu tive situações, tive experiências, que eu já preguei uns 10 sermões diferentes. Uns 10 sermões de milagres de Deus, da providência de Deus, no momento da dificuldade. Mesmo estando numa situação que eu havia provocado. Porque eu não quis enfrentar os problemas que haviam ali para que eu enfrentasse. E depois de um tempo, depois do tempo de correção, depois do tempo de reconhecer que eu havia errado, que eu havia tomado as decisões erradas, né? Isso também já preguei aqui. Em um mês, Deus realizou um milagre. E abriu uma porta de emprego grande, né? Aquela porta abençoada. E ali comecei a trabalhar, e ali naquele lugar, todas as coisas que eu não quis enfrentar no outro emprego estavam ali me aguardando, né? As provas, os desafios, as provações estavam me esperando ali. Só que agora eu já sabia que eu não tinha que recuar. Eu tinha que crer que Deus estaria comigo, que Ele ia me ajudar e que eu iria passar por todas elas. E eu iria vencê-las. Estou resumindo aqui para vocês. Passei por cada um daqueles problemas,
fui muito abençoado, Deus me abençoou, me prosperou, viajei, fiz coisas tremendas, né? Experiências tremendas, bênçãos de Deus, porque eu obedeci ao Senhor, amém? Porque eu confiei no Senhor, aleluia. Eu queria que você ficasse de pé, querido. Eu queria que você fechasse seus olhos. Feche os seus olhos, por favor. Talvez você tenha chegado aqui hoje, talvez você esteja passando por uma situação hoje, onde você pense que você chegou no seu limite. E às vezes você chegou mesmo no seu limite. Às vezes você já chegou no limite das suas forças, onde você não suporta mais a aflição que você está passando em casa, a aflição que você está passando na sua família, a aflição que você esteja passando com o seu trabalho, com um pecado que você não consegue deixar. Talvez você esteja aqui hoje já esgotado, porque há muito tempo você está esperando, está à espera de alguma coisa que não acontece, e muitas vezes isto cansa, isto nos esgota. Ou às vezes você está numa situação onde as pessoas estão esperando de você uma resposta, estão esperando de você uma ideia, uma solução que você não tem, e isso cansa também. Estão esperando que você dê um jeito numa situação difícil e você não tem solução. E isso muitas vezes cansa as pessoas. Uma das coisas que nos impede de ir além do nosso limite, ou pensar que chegamos no limite de tudo, queridos, é o medo, é a dúvida, o medo de que tudo vai dar errado, que eu vou me frustrar, medo de que o meu futuro vai ser bem ruim, medo de que nada vai dar certo. E isto muitas vezes provoca incredulidade. E o povo de Israel, aconteceu isso, continue orando, com o povo de Israel. Ele chegou numa situação, chegou num momento onde eles tinham que obedecer, mas o medo impediu eles de atravessarem um rio. O medo, a dúvida impediu eles de irem além dos seus limites. E além daquilo, além do rio, estavam as promessas de Deus, estavam as conquistas de Deus na vida deles. Além do rio, estavam ali haviam lutas, dificuldades, mas era ali onde Deus iria realizar milagres, onde eles seriam um grande testemunho, onde eles iam colher vitórias. E chega num determinado momento de dúvida, de medo, de incredulidade, onde eles desistiram de tudo. E muitas pessoas estão assim, chega no momento, chega um limite dela, eu não aguento mais essa situação, ela quer desistir. E depois daquele momento de medo, de dúvida, é onde estão os milagres de Deus. É onde estão as bênçãos, é onde está a resposta de Deus, onde está a solução do Senhor. É onde Deus vai responder a sua oração, é onde Deus vai fazer o milagre dele. Aleluia. Glória a Deus. Então eu não sei, amado, se você chegou no limite em alguma área da sua vida, na sua vida profissional, ou talvez no limite da sua vida financeira, onde você acha que não tem mais solução. Você olha às vezes o volume das coisas, você fala, não tem mais jeito. Ou da sua vida familiar, ou da sua vida espiritual, eu não sei o que pode ser. Mas eu queria que você hoje orasse para Deus, não dizendo onde você quer chegar, mas falando para Deus que você quer ir aonde Deus quer que você esteja.
falando para o Senhor: Senhor, eu quero ir aonde o Senhor pode me levar, aonde o Senhor quer me levar. Senhor, eu quero ir no lugar onde o Senhor tem para mim. Eu quero ir além dos problemas, eu quero ir além das dificuldades, eu quero ir além dos meus medos, eu quero ir além, Senhor Deus amado, das provações que eu tenho passado. Se você está nesse momento da sua vida pedindo para o Senhor: Senhor, me ajuda a suportar esse limite, me ajuda a ir à frente. Senhor, não aguento esse problema na minha vida. Eu queria que você levantasse a mão para que nós pudéssemos orar por você. Continue de olhos fechados. Levanta bem alto sua mão. Se você chegou no limite da sua vida, talvez ministerial, do seu ministério, falando: Deus, olha, eu não tenho suportado essas situações. Há situações na minha vida que eu não tenho aguentado. Eu preciso da tua sabedoria para tomar decisões. Eu preciso da tua força. Levanta a sua mão bem alto. Isso. Glória a Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos e você orasse agora. Ore pelo seu irmão. Interceda por ele. Senhor, fala para Deus: Senhor, ajuda o meu irmãozinho que está aqui hoje a avançar. Ajuda, Senhor, meu irmãozinho que está passando uma luta na sua vida, uma provação. Esse que às vezes, Senhor, tem pensado em desistir da família, desistir do trabalho. Esse, Senhor, que muitas vezes não tem suportado as provações na sua vida. Tem misericórdia dele hoje, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos esta noite, olha para cada vida que está aqui. Senhor, olha para cada um dos teus filhos que estão aqui, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, estende a tua mão, Senhor Deus amado, sobre os teus filhos hoje, Senhor. E ajuda-os a irem, Pai, aonde o Senhor quer que eles cheguem. Ajuda-os a estarem, Senhor Deus amado, aonde o Senhor planejou que eles estivessem, Pai. Ajuda-os, ó Deus, Senhor, como povo de Israel, Senhor. Ajuda-os a passarem o Jordão, Senhor, e estarem no lugar, Senhor Deus amado, no lugar onde o Senhor tem uma bênção, onde o Senhor tem uma resposta de oração, onde o Senhor vai realizar um milagre, Senhor. Ajuda-os, ó Deus, a suportarem as provas, ó Deus amado, a aguentarem, Senhor, as provações, porque depois delas vem a tua resposta, vem o teu milagre, Senhor Deus, vem o derramar do teu Espírito, Senhor. Depois delas vem o teu refrigério, Senhor Deus, nas nossas vidas. Por isso, abençoa os teus filhos e ajuda-os a irem além, Pai. É o que nós pedimos esta noite, Senhor. Além dos seus limites, Senhor Deus amado. Ajuda-os a confiarem em Ti em todo o tempo, Pai. É o que nós te pedimos. A não acreditarem na mentira do diabo, Senhor. Dizendo muitas vezes que você chegou no teu limite, que você já fez tudo o que você podia. Não acreditarem na mentira, Senhor, do diabo. Dizendo que você já fez tudo, que não há mais nada a fazer. Com Deus nós podemos ir mais longe. Com Deus nós aguentamos mais. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Abençoa a tua igreja. Abençoa os teus filhos, Senhor Deus. É o que nós te pedimos esta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus.